Graça e a paz, amados do Senhor. Nós, Ministério Luz para os Povos, Caraguatatuba, São Paulo, aqui pastora Nerciene, trazendo para você mais um momento reflexão na palavra do Senhor, este maná que Ele tem nos alimentado nesses dias e que tem sido um divisor de águas sobre as nossas vidas. E eu quero que você tire esse momento para receber do Senhor, do Espírito Santo, da mesma maneira como Ele ministrou no meu coração, que Ele possa ministrar no seu a partir desse momento. E hoje nós vamos falar, quem tem ouvido, ouça a voz. Mas que voz é essa? Vamos aprender? Vamos lá? Se você tiver com a sua Bíblia ou se você quiser apenas escutar, vamos refletir na palavra. 1 Coríntios capítulo 14, apenas 2 versículos, versículos 10 e 11. Esse é um texto que Paulo vem trazendo para nós no capítulo 14 de 1 Coríntios, sobre os dons do Espírito, sobre o falar em línguas, sobre o derramamento do Senhor. Mas hoje nós não vamos estar focados nesses dons espirituais. Eu quero que você se atente comigo para 2 versículos em específico, que está no versículo 10 e no versículo 11, que eles dizem assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Preste atenção, versículo 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes aonde? No mundo, onde nós estamos. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Interessante que Paulo vem afirmando nesses 2 versículos, versículo 10 e 11, que há sem dúvida, ou seja, não temos dúvida, que no mundo tem diversas vozes, tem muitas vozes. Mas quando aquele que ignora a voz a ignora, ele se torna um estrangeiro. O que é um estrangeiro? Ele se torna um desconhecido para aquela voz. E da mesma maneira que ele se torna um desconhecido para aquela voz se torna um desconhecido para si. Então, eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo trouxe profundamente ao meu espírito a respeito desses versículos em específico. Primeiro ponto. Há muitas vozes. Há, sem dúvida, várias vozes sobre o mundo. A primeira coisa que eu quero que você observe é que nós somos formados em espírito e carne. Então, existe 3 tipos de espírito. O espírito do homem, que somos aquele que o Senhor colocou em nossas vidas, através do fôlego de vida, este que vai para a eternidade, que não morre, porque a carne morre e torna ao pó, porém o espírito volta a Deus. Então, este é o espírito humano, o espírito do homem. Há um segundo espírito que a Bíblia diz que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que quando nós o convidamos, ele vem sobre as nossas vidas e então é participante conosco dessa vivência. Então é o segundo espírito. E há um terceiro tipo de espírito, que é o espírito maligno, o espírito de Satanás, aquele onde a Bíblia vem dizendo que jaz do maligno. Então, uma vez que tem 3 tipos de espírito, é como se nós vivêssemos em uma guerra constante e nós temos a tendência de inclinar ou para um ou para outro. Uma vez nós inclinamos para esse tipo de espírito, nós somos influenciados. Mas escute bem, inconscientemente, muitas das vezes nós temos a tendência de inclinar para ambos os espíritos, tanto para o lado ruim como para o lado bom. Pastora, como assim? Quando nós damos ouvidos a esse tipo de voz. E é aí que mora a preocupação, e é aí que mora o problema, e é aí que eu quero te chamar a atenção neste momento de reflexão, para que você possa abrir o seu entendimento e observar o que Paulo vem dizendo nesses 2 versículos. Quando Paulo vem dizendo há muitos tipos de vozes no mundo, ele não está falando da região celestial, ele está falando do mundo físico.
das vozes às quais nós escutamos, das vozes às quais nós damos ouvidos, mas também ele está falando dessa voz que ecoa na nossa mente, que ecoa no nosso interior, no nosso espírito. Então, há vários tipos de vozes. Há a voz do Espírito Santo de Deus, há a voz do espírito do homem, há a voz do espírito de Satanás, há a voz dos nossos familiares, a voz das redes sociais, a voz dos nossos amigos, a voz de todo meio de comunicação que é existente pela Terra. Então, todo meio que se comunica, ele é um tipo de voz. E quando eu me inclino para qualquer um destes tipos de voz, eu tenho a tendência de segui-la. Mas quando eu sigo aquela voz da qual eu estou inclinado, aí está a direção da minha vida. Aí é onde estão os passos do meu caminhar. Interessante que quando nós acordamos, nós já damos ouvidos a um tipo de voz. Veja bem que quando nós acordamos, tem aquele que de repente, ai Senhor, obrigado por mais um dia, que eu possa vivenciar experiências novas, e faz ali uma oração, guarda a minha vida, guarda a minha família, me leva, me conduz ao trabalho. Ele está sendo uma voz direto com a voz do Espírito Santo de Deus e automaticamente sendo direcionado por ele. Quantas vezes eu e você indo para o trabalho e o Senhor falou, vá mais devagar. E essa voz é a voz que vai ecoando em nosso espírito interior e ela vai nos direcionando. Mas tem aqueles também que já levanta pela manhã e a primeira coisa, pega o celular, deixa eu ver qual foi as últimas do Face, quais são as mensagens que estão no meu WhatsApp, e vai direto para o celular. E isso também, esse meio de comunicação, é um tipo de voz sobre a minha e sobre a sua vida. Aqueles que já levantam eufórico, conversando, trocando informações. Nossa, hoje eu tenho que pagar aquela conta, hoje eu tenho que fazer determinadas coisas, e já levanta com o ativismo do dia a dia. É um tipo de voz. E aqui o versículo 11, ele vem dizendo, se eu ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro, e eu serei estrangeiro para aquela voz. Ou seja, se o Espírito Santo está a falar no meu interior e eu ignoro aquela voz, eu serei estrangeiro, eu serei desconhecido para Deus. E vai chegar um determinado momento que, uma vez eu desconhecido, ele vai se afastando a sua presença e aquela voz vai se tornando distante. Imagine você está num lugar e determinada pessoa começa a te gritar, ei, fulano, e grita pelo seu nome. E você ignora e não vira e não se volta e continua a caminhar. E continua a caminhar, e continua a caminhar. Quando você tiver a uma certa distância, aquela voz vai se tornar distante e você não mais irá ouvi-la. Por quê? Porque você a ignorou e ela ficou para trás. Assim também são as vozes, independentes de se forem boas ou ruins, nas nossas vidas. Quando nós ignoramos, quando nós deixamos para depois, não, depois eu faço, depois eu dou moral, depois eu ouço, depois eu sigo esse comando, essa voz também vai distanciando. E é isso que Paulo vem dizendo para nós sobre ser um estrangeiro, sobre ser um desconhecido dessa voz. E é por isso que nós não podemos ser estrangeiros de Deus. É por isso que nós não podemos ignorar os comandos do Senhor. Interessante que em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3, o Senhor Deus vem dizendo, o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Significa que chegará um determinado momento em que o Senhor, ele não mais vai trazer essas direções que ele traz para mim, para a sua vida. Ele não mais vai continuar ali persistindo, porque vai chegar um momento que ele não mais vai contender.
E no livro de Provérbios, no versículo 29, a Bíblia vem claro, Provérbios é um livro de muito ensino, de muita clareza para nós, de muita instrução, e ele vem dizendo, aquele que muitas vezes é repreendido e este endurece a sua cerviz, será destruído de repente, sem que haja remédio, sem que haja cura. Então, uma vez eu for repreendido por muitas vezes, você for repreendido por muitas vezes, e nós ignorarmos, nós formos estrangeiros para essa voz, então vai chegar um determinado momento, Provérbios vem dizendo que nós seremos destruídos, e após sermos destruídos não haverá cura. Não adiantará clamar por remédio. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção através do Espírito Santo de Deus, para que neste dia que você está vendo esta mensagem, você possa dar ouvido ao que o Espírito diz a você como igreja do Senhor, ao que o Espírito está te chamando para se atentar. Mas da mesma maneira que essa palavra, esse princípio, ele vale para aquele que ignora a voz do Espírito de Deus, ela também vale, é o mesmo princípio para aquele que ignora a voz do inimigo, para aquele que ignora as vozes do mundo. Como assim, pastora? A palavra de Deus vem dizendo no livro de Tiago, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A partir do momento que eu me torno estrangeiro para o diabo, que eu ignoro os seus comandos, que eu ignoro a sua voz, que eu ignoro ali as suas direções, eu também vou me tornar em determinado momento estrangeiro, porque uma vez eu o resisto, ele foge. A Bíblia vem dizendo, por um caminho ele virá contra ti, mas por 7 ele fugirá de vós. Significa que ele não vai suportar e ele também vai afastar. O princípio é o mesmo. Se eu me torno estrangeiro, se eu me torno desconhecido, aquela voz, ela vai distanciando. Então, se eu também me torno estrangeiro para o diabo, ele vai fugir, ele vai se distanciar. Mas muitas das vezes nós damos ouvidos a essas vozes, e é por isso que nós nos tornamos atados. Aquele que dá ouvido ao Senhor, os planos não são frustrados. Mas aquele que de repente toma e anda no seu próprio entendimento, os planos se frustram, os caminhos se mudam lá na frente. Observe para você ver. Havia um decreto sobre o povo que Faraó havia mandado matar todos os meninos, todos os filhos primogênitos, todos os meninos, todo homem, sexo masculino daquele momento. E Moisés havia nascido naquela época. A mãe de Moisés, uma mulher hebreia, porém de muita fé e temência a Deus, ela dá ouvido ao Senhor. E aquela mulher se desprende, ela desapega, ela pega seu filho, coloca num cesto, a irmã de Moisés corre ao lado do rio, esse cesto descendo o rio abaixo. De repente, a princesa está a tomar banho, tá vendo? Os planos do Senhor não se frustram quando se dá ouvido. De repente, a princesa tomando banho, acha aquela criança, a irmã de Moisés chega no exato momento. E ela fala, nossa, eu conheço uma ama de leite que pode estar alimentando, porque a princesa não tinha leite para alimentar Moisés. Aquela princesa, eu creio, nas minhas palavras, ela pega e fala, tome, leve, que ela o alimente até ele desmamar, eu vou mandar o que ela necessitar, e assim quando ele já tiver desmamado, ele volta e vem morar. E a mãe de Moisés, então, começa a amamentar Moisés, e enquanto ela cuida, ela instrui, enquanto ela cuida, ela fala de Deus, enquanto ela cuida, ela aplica sobre ele a sua fé. Olha, mais uma voz, a voz da mãe, a voz de um familiar, a voz de alguém que está próximo. Isso é muito importante. Que vozes você tem ouvido das pessoas que estão próximas a você? Que tipo de voz você tem ouvido do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? Que tipo de voz você tem ouvido do seu pastor, das pessoas do seu trabalho? Isso é muito importante. E creio eu que a mãe de Moisés foi falando, e aquele menino já grandinho, já em idade de se apartar ali da mãe, ele volta e ele vai morar com a princesa. E ali no palácio foi inserido sobre a vida de Moisés
tudo aquilo que os egípcios viviam, a cultura, a forma, as vestimentas, a educação, tudo aquilo foi inserido na vida de Moisés. Mas observe você, Moisés por fora poderia ser um egípcio, Moisés por fora poderia ter característica daquele povo do palácio, mas interiormente havia uma voz que tinha sido brotada em seu coração e aquela voz havia trabalhado nele a fé no Senhor. Passe algum tempo, Moisés então se torna um governador e ele começa ali a passear pelos trabalhos e ele começa a se intrigar, a não concordar com a escravidão do povo hebreu. Ele ainda não sabia da sua identidade, mas ainda que ele não soubesse da sua identidade, dentro dele queimava a sua fé. Então Moisés volta e fica intrigado com tudo aquilo, e quando Moisés então vê alguém ser injustiçado, Moisés toma partido e naquele momento ele mata aquele homem. Após matar aquele homem, Moisés se assusta e foge. Só que Moisés ali, uma vez no deserto, ele vira pastor de ovelhas e ali começa a voz do Senhor sobre a vida de Moisés. Outro tipo de voz, agora a voz de um superior. Primeiro Moisés ouve a voz de Jetro, que posteriormente virou seu sogro, porque ele casou ali com Zípora, filha de Jetro. E ele então começa a ouvir os comandos do seu sogro Jetro, que inclina para ele, que o direciona, que o torna agora não um governador, mas um pastor de ovelhas. E Moisés ali pastoreando as suas ovelhas, uma das ovelhas se desgarra. E naquele momento ali, era dali que ele tirava o seu sustento. E ele precisava ir atrás da ovelha perdida, porque perder uma ovelha significava perder dinheiro. Então Moisés vai atrás daquela ovelha perdida. Mas quando ele vai atrás daquela ovelha perdida, era normal no deserto, querido. Às vezes nós falamos da sarça ardente, da sarça pegando fogo, era normal no deserto. Imagine você, um grau de 40 e tantos, 52 graus, 60 graus, imagine 55 graus. Era visão de ótica, poderia ser, mas não era uma visão de ótica, era normal. Quando se esquentava no deserto, dava arbustos e árvores que eram secas, que não eram verdes. Então, automaticamente, com o atrito, aquelas árvores pegavam fogo, então era normal. Só que, de repente, a Bíblia nos diz que lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo de 1 a 6, a Bíblia nos diz que aquele homem, ele vê uma sarça ardente, mas no meio dela ele vê um anjo. Olha, observe comigo Êxodo 3, capítulo 1. Diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo. Só que algo me chama a atenção nesse texto, porque Moisés poderia simplesmente, é mais uma árvore pegando fogo no deserto, é comum isso acontecer no deserto. Mas não. Moisés, então, ele disse consigo, versículo 3 vem dizendo: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, porque ela pegava fogo, mas não se destruía, não se queimava a ponto das suas folhas cair, das suas ramagens ser destruídas. E aquele homem então curioso, ele fala: irei para lá e verei. Preste muita atenção comigo. A Bíblia nos diz, Êxodo capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4, nos diz que o Senhor falou com Moisés depois que Moisés teve uma atitude de ir até o Senhor. Porque se Moisés olha para aquela sarça e ele fala: não, é apenas mais uma sarça, é apenas mais uma planta pegando fogo com a quentura do deserto. Mas não, ele diz: irei para lá. E a Bíblia diz: ele disse consigo mesmo. Dizer consigo mesmo é pensar. Quando nós pensamos: hoje eu vou fazer assim, hoje eu vou orar, hoje eu vou fazer propósito. Quando você diz consigo mesmo, Moisés diz consigo mesmo: irei para lá e verei
Por que que aquela sarça não está sendo destruída? Aguçou curiosidade, aguçou vontade. Deus vendo vontade, observe comigo o versículo 4, Deus diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Você entende, querido? Ele teve uma atitude de ir ao Senhor. E depois que ele teve uma atitude, quando o Senhor fala Moisés, ele diz: eis-me aqui. Quando o Senhor te chama pelo teu nome, o que você responde? Quando o Senhor te chama pelo teu nome e diz: filho, é assim, faça assim. O que você tem respondido para o Senhor nesses dias? Ou você tem sido daqueles que o Senhor te chama e você fala: agora não, Senhor. O Senhor fala assim: ore de madrugada, e você fala: agora não, estou cansado. Mas se você tiver que maratonar a madrugada inteira vendo um filme, vendo uma série, vendo algo que você gosta, você não tem sono. Então, que você tem dado nesses dias de atenção? Que tipo de atenção você tem dado à voz de comando, à voz de chamado para o Senhor? E interessante que Moisés poderia ter ignorado, mas não, ele decidiu ir ver, ele decidiu se voltar para lá e olhar quem estava, o que estava acontecendo. E o ministério de Moisés começou ali porque ele não ignorou a voz, porque ele não ignorou as maravilhas de Deus. Deus tem feito maravilhas na sua vida. Talvez você só não está contemplando-as. Porque nós achamos que as maravilhas de Deus é naquele âmbito daquilo que me atrai. Que as maravilhas de Deus é onde eu quero que Ele faça. Que as maravilhas de Deus é onde eu quero que Ele toque. Mas as maravilhas de Deus é onde Ele quer fazer. E talvez Ele tenha feito maravilhas na sua vida, Ele tem te sustentado, tem te colocado de pé todas as manhãs, Ele tem falado contigo: filho, vai por aqui, filho, este é o meu plano, este é o meu projeto para a sua vida. Mas talvez porque não tem comungado a vontade de Deus com a sua vontade, você não tem dado ouvido. E eu quero que você se atente que no livro de Lucas, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 a 41, tem uma história que você conhece muito bem, que é a história que Jesus chega ali com seus discípulos na casa de Marta e Maria. Marta e Maria, irmã de Lázaro. Acredito eu que eles eram uma família muito chegada de Jesus, porque a Bíblia relata em vários pontos deste relacionamento deles com Jesus e de Jesus para com eles. Então acredito que Jesus se sentia bem de estar naquela casa. Então Jesus chega na casa de Marta e Maria. Aqueles discípulos, aquela homaiada com fome, chegou de uma caminhada. Marta corre para a cozinha, vai preparar alimento, mas Maria fica ali, sentada. E ali Jesus começa a falar, e Jesus vai trazendo os teus ensinamentos, e Jesus vai trazendo ali a tua voz, o teu comando, e aquilo queimava no coração de Maria. E quanto mais queimava, Maria não podia se desprender, Maria não conseguia sair de perto, porque aquilo a preenchia, aquilo a enchia. Mas Marta, então, indignada, ela volta e ela começa a jogar indiretas, ela começa a dizer: Senhor, não tá vendo aí que eu estou atarefada, e Maria aí sem fazer nada, Maria aí só bajulando, Maria aí só na roda de homens, ao invés dela ir me ajudar a fazer os afazeres da casa? E o Senhor então responde para ela no versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha que interessante. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, andas preocupadas com muitas coisas. Às vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor porque nós nos preocupamos com tantas coisas.
Nós nos preocupamos com os nossos afazeres, como Marta. Nós nos preocupamos com o nosso cansaço, como Marta. Nós nos preocupamos com os nossos problemas, como Marta. Mas nós esquecemos que os nossos problemas é dele. Nós nos esquecemos que há uma voz de comando que diz que ele é o nosso pastor e para nós descansarmos nele. Aquele que não descansa no Senhor vive cansado de correr atrás de resolução. E é por isso que nós precisamos descansar no Senhor, porque quando nós descansamos nele, a solução ela vem, ela simplesmente vem. Nós não vamos atrás dela, ela vem até nós. E é difícil nós entendermos isso, e mais difícil ainda, nós descansarmos em Deus, mas é necessário. É necessário que nós possamos ouvir a voz e que possamos estar ali para receber a melhor parte do Senhor, aquela que ele diz que não será tirada. Aquela voz de comando que uma vez ele deu, ele não tirará. Então, se nós entendermos isso, nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor nesses dias. Nós não vamos estar dando ouvidos à multidão de vozes, como diz Paulo ali na carta aos Coríntios, dizendo que há muitas vozes. E no meio de muitas vozes, muitas das vezes nós vamos nos perder. Observe você, se você vai num show, ou se você vai aí num lugar na grande São Paulo, ou num lugar no centro de uma cidade grande que tenha muitas pessoas, e de repente você está com alguém, e esse alguém se perde, e você começa a chamar pelo nome, a chamar pelo nome, a chamar pelo nome, e de repente você não consegue ver a pessoa. Por quê? Porque tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Tem muitos ecos ali ao seu derredor. Tem momentos, e é por isso que na oração do Pai Nosso, um pouco antes do Senhor ensinar a oração, ele fala para entrar para o nosso quarto e em secreto nós orarmos ao Pai. Sabe por que o Senhor nos chama para irmos em secreto? Ele nos chama para irmos em secreto, porque em secreto nós vamos falar aquilo que está aqui dentro, mas em secreto nós vamos estar em silêncio também para ouvir. Nós não vamos estar no meio da multidão de vozes. Pastora, é errado então quando eu oro com o som ligado, ouvindo uma canção? Não, não é errado. É errado, pastora, de repente se eu orar com a televisão ligada? Não, não é errado, mas você precisa se atentar se isso não vai tirar o foco. A maioria das pessoas, isso eu quero que você se atente, que ora, que faz oração ouvindo um louvor, ouvindo uma canção. O seu cérebro não está totalmente no que ela está falando e no que ela está ouvindo. O seu cérebro está um pouco ali, na atenção do que ela está falando, mas a outra metade está na letra da canção. E muitas das vezes nós choramos, e nós choramos não é porque estamos quebrantados, choramos porque estamos emocionados com a canção que é bonita. Nós precisamos estar atentos a isso, porque a maioria das vezes que as pessoas choram, elas não estão quebrantadas. Pastora, como assim? Elas estão emocionadas, porque o louvor é bonito. A melodia nos toca e toca a nossa alma. E alma é emoção, querido. Alma não é espírito, alma é emoção. E quando aquela melodia, aquela letra profunda toca a nossa alma, nós nos emocionamos. E isso não é quebrantamento. Quebrantamento é quando mesmo eu sem uma canção, mesmo eu sem uma melodia para entoar os meus ouvidos, eu sou capaz de ouvir a voz do Senhor e eu sou capaz de chorar e de derramar na presença dele, porque simplesmente a sua voz é uma voz de canção. Eu acho lindo que a palavra de Deus, ela diz ali no livro de Ezequiel, que quando Ezequiel, ele escuta a voz do Senhor, ele então assim começa a semelhar que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E o salmista também vem dizendo isso, que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Em Apocalipse também João vem dizendo que ele ouviu várias vozes, que ele ouviu uma voz que era como um som, o barulho de muitas águas. Então no Apocalipse, em Ezequiel, em Salmos, em vários outros lugares, vem afirmando isso. Imagine quando nós vamos ali ao mar, e você, ou quando você tem a oportunidade de ir até uma cachoeira e você começa a escutar aqueles quantidade enorme de água caindo, de água batendo pelas ondas,
e nós começamos a ouvir aquele barulho. E muitas pessoas têm dificuldade de entrar no mar, não é porque ela tem medo da profundidade, porque ela sabe que o mar só é profundo lá para dentro. Nós que moramos em cidade litorânea sabemos que o mar você vai entrando e ele é raso, então consegue se banhar ali. As pessoas têm medo de entrar não é por causa da profundidade, elas têm medo de entrar por causa das ondas que batem e faz um barulho estrondoso. E com o barulho que as ondas fazem, com esse barulho, faz com que nós tenhamos medo. E a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Pastor, então eu tenho que ter medo da voz do Senhor? Não. Porque quando a onda faz aquele barulhão, mas nós entramos, nós temos segurança, porque nós sabemos que se nós ficarmos de lá da onda, se nós ficarmos do outro lado onde ela não quebra, nós não vamos ser arrastados, nós não vamos ser machucados, ela não irá nos derrubar. Da mesma maneira, se nós ouvirmos a voz do Senhor, Ele também não vai nos punir, como diz lá em Provérbios 29, que vem dizendo que aquele que muitas vezes é repreendido, que muitas vezes ouve a voz do Senhor, mas que a sua dura cerviz não o deixa obedecer, então este será destruído. Se eu fico aonde a onda quebra, eu serei machucado, ela me arrastará. Mas se eu fico depois da onda, eu desfrutarei ali do banho no mar e eu não serei machucado. Da mesma maneira, quando alguém vai numa cachoeira, é lindo, mas ninguém consegue ficar debaixo da tromba d'água, porque o peso da tromba d'água empurra para a profundidade. Mas tem pessoas que ela mergulha, passa por debaixo da tromba d'água e ela fica por detrás da cachoeira. Por quê? Porque ali por detrás não tem perigo, não vai afundar. Entende? Você consegue compreender aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração e no seu coração? Ele está nos ensinando que quando eu tenho que estar por debaixo, eu tenho que estar por detrás deste comando do Senhor. Mas uma vez eu não entendo esse princípio e fico escutando o barulho, o som de muitas vozes, eu serei inclinado para vários lugares. Nós temos que inclinar somente para o Senhor. Temos que inclinar somente para o comando de voz dele. Quando eu estou demais em redes sociais, observe para você ver. Se você é daquele que fica demais todo o tempo no Facebook, que vira um vício, no Instagram, se você é daquele que o tempo todo que pega o seu celular, você entra ali e fica naquela continuidade de sempre estar ali, passando a timeline ali e olhando o que postaram, o que aconteceu, olhando as notícias, olhando as postagens, você se torna uma pessoa que dá ouvidos à voz ali do Facebook. Porque você começa a concordar com pessoas que não têm um direcionamento correto para a sua vida. Você começa a se envolver em coisas políticas, porque o tempo inteiro tem diversas opiniões, tanto para a direita como para a esquerda, e você começa a formar uma opinião, e não que você não tenha que ser um formador de opinião, mas tem que ter cuidado para não estar tão inclinado para esta opinião, a ponto de não se inclinar para o Senhor. Entende? Então, nós temos sim que ter as nossas opiniões e termos as nossas vozes em diversos assuntos, mas não podemos inclinar para todos esses lados, sem primeiramente inclinar para a voz de comando do Senhor. Nós temos que resistir nesses dias o comando de Satanás. Resistir nesses dias o comando que está sobre a nossa mente. O Senhor vem dizendo ali no livro de Romanos para nós termos entendimento. E ter entendimento é eu olhar para as coisas e saber separar o bom do ruim, o santo do profano. Há muitos cristãos que não estão separando o santo do profano. Há muitos cristãos que estão sendo frequentadores de igreja, porém não vivem uma vida de santidade. Porque viver em santidade é ouvir comandos. Viver em santidade é o Senhor falar não adulterará e não adulterará, nem em pensamento. É o Senhor falar não cobiçarás e não cobiçarás. Se você tiver que entrar no reino do céu sem o olho, que entre sem o olho, mas que você entre. É o Senhor falar persista até o fim, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de glória e eu darei o direito de me assentar.
de assentar ao meu lado no dia vindouro da sua glória. Então, é eu ouvir essa palavra e ela descer para o meu coração como uma semente, mas uma semente que foi lançada numa terra boa e frutífera, que dará a 100 por 1. Talvez nós estamos nesses dias sendo como a árvore, aquela árvore que o Senhor pediu para cortá-la e que ali o servo pede para escavar, para adubar, para enxertar, para cuidar, para ver se ela ainda dá bons frutos. Talvez nós estamos na remessa final para ver se ainda de nós pode dar bons frutos. Pode sair alguma coisa boa da sua casa, do seu coração, da sua vida. Pode sair alguma coisa, frutos bons das suas vivências. A quem você tem dado ouvidos nesses dias? A quem você tem de quem você tem recebido os comandos desta vida? Salmos 32, ele vem dizendo assim, olha, não seja como a mula e o cavalo, que precisa, não seja como a mula e o cavalo que precisa de arreio, que precisa de cabresto para seguir. Observe comigo, eu vou ler para você, Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinarei, ó o Senhor falando, instruir-te-ei. O que é instruir? Instruir é ensinar, instruir é direcionar, instruir é falar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe qual a diferença? Sobre é embaixo, sob é em cima. Então, quando sobre a mesa é embaixo da mesa, sob a mesa é em cima da mesa. Ele vem dizendo, sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, é debaixo dos olhos do Senhor que ele nos aconselhará o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Para onde devemos ir e para onde não devemos ir. Então ele continua, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Pastora, mas por que como o cavalo e a mula? E ele continua, os quais com freios e cabreços são dominados. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a sua misericórdia assistirá. Sabe por quê? Porque a mula e o cavalo é colocado aquele negócio aqui na boca deles, com um arreio, com um cabresto, e aquilo tem uma corda que puxa e vai para a mão do homem, e essa corda, quando o homem quer que ele vira para a direita, o homem puxa do lado de cá e automaticamente machuca o canto da boca, e quando machuca o canto da boca, o cavalo ou a mula vira. Quando o homem quer virar para a esquerda, ele puxa a corda e aquilo corta, machuca, e quando machuca, aquilo dói, então ele vira. Quando o homem quer frear o animal, ele puxa para trás. Quando ele puxa para trás, aquilo trava dos dois lados e o animal entende e ele para. E o Senhor está falando para mim e para você, filho, não seja como a mula e um cavalo que eu tenho que te colocar cabresto. Porque o cabresto é sofrimento. O cabresto machuca. O cabresto vai te parar a força. Eu tenho dito nesses dias, o Senhor, ele encontra maneiras para adentrar o coração do homem. Ele encontra maneiras de adentrar o seu coração em amor. Apocalipse vem dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e eu cearei, ou seja, eu entrarei e eu desfrutarei, eu entrarei e eu comerei, eu entrarei e faremos festa juntos. Mas aquele que não abre, o Senhor não entra. Mas ele coloca um cabresto. Então o Senhor, ele encontra maneiras de encontrar o meu e o seu coração. E isso é como? Pode ser de boa forma ou pode ser de uma maneira que vai ser dolorosa. Ele tira a saúde, ele mexe no financeiro. Deus não é Deus punidor, mas ele é um Deus que prova. Mas ele é um Deus que chama. Ele é um Deus que deixa muitas das vezes nós passarmos por situações para que nós voltemos os nossos olhos a ele. Olha para Jó. Deus sabia que Jó tinha retidão,
Mesmo assim, numa conversa com Satanás, ele permite que Jó seja tocado para que ele entendesse que o Senhor é Deus em todas as situações. Mas a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, e Jó acabou sendo glorificado e manifestada a glória do Senhor na vida dele, superabundante. Nesses dias, o Senhor vai superabundar graça, vai superabundar vida de Deus na sua vida, se você der ouvido aos comandos. Se você não for como a mula e o cavalo, que precisa de cabresto. Eu quero te convidar a você dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a você dar ouvido aos direcionamentos da palavra que tem sido ministrada sobre a sua vida. A palavra daqueles que tem trazido para você um maná do Senhor. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, eles não precisavam se preocupar à noite enquanto dormiam. Porque quando eles chegavam ali, no outro dia, pela manhã, eles poderiam sair ali com as suas vasilhas para pegar o maná, porque Deus já havia providenciado. Então isso só significa que o Senhor, ele providencia aquilo que nós precisamos. Ele está ali todos os dias para trazer as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades. Mas quando eu ouço a voz de comando do Senhor, eu não perco as suas benevolências, eu não perco os seus comandos, eu não perco os planos dele para a minha vida. Muitas das vezes os projetos de Deus, os planos dele têm se atrasado na minha vida e na sua vida por conta de nós não darmos ouvido à sua voz. Observe você que primeiro Moisés dá ouvido à voz do Senhor. Quando o Senhor fala para ele ali em Midian, ali naquela sarça, o Senhor fala, Moisés, chama-o pelo nome. Ele diz, eis-me aqui. Mas quando o Senhor fala para ele, Moisés, toque na rocha, ele bate na rocha. Ele não ouviu o comando como era para ser feito. E por conta dele não ter feito da maneira como Deus ordenara, ele acaba ficando fora da terra prometida. Ele acaba não indo para Canaã. Ele acaba não cumprindo o propósito de Deus, porque o propósito de Deus para Moisés era para ele retirar o povo do Egito e levar e conduzir até Canaã. Mas esse processo foi interrompido. Entra uma nova figura na história, que é Josué, que tem que terminar ali o processo, que tem que terminar realmente o projeto de Deus por causa da desobediência, por causa de não ouvir o comando do Senhor. Acã não ouve o comando do Senhor e simplesmente Israel perde uma guerra por conta da desobediência de um homem. Quantas guerras você tem que perder mais? Quantas guerras você já tem perdido e muitas coisas talvez não tenham acontecido na sua vida por conta daquilo que você não tem dado ouvido ao Senhor, por conta da voz do Espírito. Sabe, muitas das vezes Deus tem usado pessoas simples para ser boca de Deus na sua vida. Deus tem usado pessoas que não têm muita experiência para poder dizer para você para onde Ele quer que você vá. E mesmo assim você não tem dado ouvido à sua voz. E nos dias de dores, no dia de aflição, talvez você quer correr para os braços do Senhor. Mas querido, não espere chegar nos dias de dores, porque Deus é benevolente para com aqueles que o buscam. Ele é um pai, ele é um Abba, ele é amoroso. Ele tem colo para quem quer colo, ele tem ombro para quem quer ombro, ele tem voz para quem quer ouvir. Não se assuste com a voz do Senhor, ainda que ela tenha um som como o som de muitas águas. Não se assuste com a voz do Senhor. Simplesmente dê ouvido a ela. Quando o Senhor fala que ele iria descer e que ele iria falar ali com o povo simplesmente corre e fala para Moisés, Moisés, vai em nosso lugar. Eles tiveram medo da voz do Senhor. Porque o Senhor desceu sobre um monte e desceu com uma voz de trovões, estremeceu aquele monte. Talvez o Senhor vai vir sobre a sua vida e vai estremecer a sua estrutura, vai balançar a sua estrutura e vai falar, ei filho, sou eu que estou te dizendo neste dia.
Sou eu que estou destampando os teus ouvidos para que você ouça. E você talvez vai falar para outra pessoa aí no seu lugar. Porque você teve medo, porque você não teve atitude. Tenha atitude. Saia hoje do lugar de conformidade. Saia hoje do lugar de surdez. Sabe? Peça ao Senhor para destampar os teus ouvidos. Peça ao Senhor para abrir aí o seu coração, para ter um direcionamento dele. Siga os comandos do Senhor. Não fique embaraçado com as muitas vozes. Paulo vem dizendo, há muitas vozes no mundo. E a Bíblia vem dizendo, o mundo jaz do maligno. Não fique ouvindo as muitas vozes do mundo. Ouve a voz do Senhor teu Deus. E se ele te chama hoje, não endureçais o seu coração. Porque a palavra de Deus diz, quando o Senhor falar com você, não endureçais o vosso coração. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, que ele possa ter ministrado na sua vida através dessa palavra, dessa reflexão, que ele possa trazer sobre você entendimento, possa trazer sobre você, na verdade, uma revelação da vontade dele que é boa, perfeita e agradável na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, eu oro agora com esta pessoa que está ouvindo essa ministração. E peço ao Pai que o Senhor possa vir falar aos teus ouvidos. Retira agora, ó Deus, em nome de Jesus, todo princípio maligno, todo principado, potestade, poder das trevas nas regiões celestiais, que tem tentado impedir essa pessoa de ouvir a tua voz. Senhor, lança comando através dos teus anjos, através do teu Espírito Santo. Que possa, Senhor, de maneira suave, que possa, Senhor, de maneira agradável, possa derramar sobre a vida dessa pessoa e que ela possa ter entendimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. Nesses dias, Senhor, que possa gerar arrependimento das vozes que não foram ouvidas, mas que ela possa seguir como em Mateus 6, ó Deus, possa entrar neste momento, Senhor, para o recôndito do seu quarto ou do seu lugar de descanso e possa ali entrar em espírito e em oração com o Senhor, te pedindo perdão pelos momentos que não ouviu o teu comando e possa dar ouvidos à tua voz. Amém? Queridos, uma das coisas que eu tenho o hábito de fazer, eu costumo tirar meu devocional, meu tempo de oração, como intercessora que sou. Eu oro primeiro pelas causas e depois oro por cada nome, por cada pessoa, por cada causa que vão me passando e vão me pedindo em oração. E após eu ter orado, eu ter trazido uma direção, eu ter realmente pedido ali para o Senhor, eu fecho os meus olhos e fico alguns instantes, fico calada, em silêncio. Eu não coloco canção, eu não fico ouvindo outras coisas, eu simplesmente fico em silêncio. Porque eu entendo que eu falei. E quando eu fico em silêncio é o momento de eu ouvir. E ali é onde eu começo a ouvir o Espírito Santo falando ao meu coração, falando à minha mente, trazendo direcionamentos, me dando novas palavras, me dando direcionamentos para trazer para a vida das minhas ovelhas. Entende? É onde o Senhor traz entendimento. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, os teus ouvidos, quando você entrar para o seu lugar de devocional, para o seu TSD, seu tempo a sós com Deus, e você por alguns instantes ficar em silêncio. Ficar em silêncio e colocar a tua mente no comando da voz do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar grandes coisas. Que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. E você vai se surpreender com os mistérios da voz dele, com os mistérios que ele quer te revelar, com as coisas profundas que ele quer trazer ao seu coração. Amém? Que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com você. Até a próxima reflexão. Ouça a voz do Senhor. Amém? Beijo. Foi muito bom.